Sobre o tarifaço de 50%, o Trump acabou de assinar hoje a ordem executiva para impor tarifas ao Brasil a partir de amanhã, né? Até aqui, ele tinha ameaçado fazer isso, ele deu oportunidade para o governo brasileiro se mover para acabar com o processo idiota contra Bolsonaro, deu vários dias para o governo dar um jeito de acabar com a censura das redes sociais, com o processo do Bolsonaro, mas é lógico que o governo Lula ficou batendo cabeça, gritando soberania, 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 né? Não fazendo porra nenhuma, achando que ia ter o efeito Canadá, que é melhorar a popularidade do Lula, nem melhorou a popularidade do Lula coisa nenhuma no final das contas, e agora o tarifaço está aí. Foi assinado pelo Trump hoje, entra em vigor amanhã. Ele colocou tarifa adicional de 40%, porque você lembra, o Brasil já vinha com tarifas de 10% que foram colocadas lá em janeiro, né? Logo que o Trump assumiu a presidência da República, na presidência dos Estados Unidos, ele colocou tarifa de 10% no Brasil. Na época o pessoal falou, não, tá vendo aí, até bom, não fez nada com o Brasil, deixou tranquilo, tá tranquilo e coisa e tal. E eu avisei na época para vocês, ele não está agindo contra o Brasil ainda, porque ele quer primeiro resolver os problemas da Ucrânia e da Rússia, do Israel e do Hamas e coisa e tal. Ele tem uma série de problemas que são mais urgentes. São coisas mais urgentes, tanto internamente quanto externamente para ele, né? E depois que ele aprovou a Big Beautiful Bill lá, a lei, o pacote grande e bonito dele lá, que basicamente é o plano de governo dele para o resto do mandato dele, agora ele está mais à vontade e aí ele resolveu olhar para o Brasil e resolver o problema aqui no Brasil, e é isso que nós estamos vendo aqui agora, né? Ele foi generoso, deu 3 semanas inteiras, dava até aprovada a lei da anistia, dava para o STF ter considerado o processo do Bolsonaro todo ilegal e parado com isso, mas o pessoal ficou batendo cabeça que não podemos e não sei o que lá. E agora, meu amigo, é inevitável. Essa notícia foi sugerida por Boy Lover, Homem Berinjela e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. O Trump assinou a ordem executiva que oficializa o tarifaço de 50% ao Brasil. Tá aqui, foi publicado pela Casa Branca e coisa e tal, e aqui está a explicação do Trump aqui. Por que ele assinou esse negócio, né? Enfrentando uma emergência nacional. Lembra que a tarifa que está sendo colocada no Brasil está sendo colocada dentro da IEPA, né? A IEPA é o mecanismo de tarifas lá dos Estados Unidos. Então ele diz aqui, ó, hoje o presidente Trump assinou uma ordem executiva implementando uma tarifa de 40% adicional ao Brasil, trazendo o total das tarifas para 50%, para lidar com políticas recentes, práticas e ações pelo governo do Brasil que constituem uma extraordinária e pouco usual ameaça à segurança nacional, à política externa e à economia dos Estados Unidos, né? A ordem declara uma nova emergência nacional usando a autoridade presidencial dentro do IEPA, né, o International Emergency Economic Powers Act, de 1977, o IEPA, estabelece uma tarifa de 40% adicionais para punir o Brasil pelas políticas e ações que têm danificado companhias americanas, que têm ferido companhias americanas, e a liberdade de expressão de pessoas nos Estados Unidos, a política externa americana e a economia americana, né? A ordem diz também que o Brasil tem feito uma perseguição politicamente motivada, intimidação e assédio, censura e perseguição ao ex-presidente da República, o Jair Bolsonaro, e milhares de seus apoiadores, em uma séria violação dos direitos humanos que tem destruído o reino da lei, o devido processo legal no Brasil. É o que eu falo para vocês. O pessoal aqui no Brasil, todo mundo diz, não, porque tem o devido processo legal aqui. Não tem. O Alexandre de Moraes ignorou um monte de coisa. Só o tempo desse processo, do caso do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, não tem nenhuma lógica o tempo que está se fazendo. Está fazendo tudo a toque de caixa para condenar Bolsonaro antes da eleição do ano que vem, para Bolsonaro não conseguir nem interferir na eleição do ano que vem, né? Inelegível ele já estava antes, mas eles não querem nem que ele possa sair na rua, fazer passeata, nem nada, para poderem justamente impedir ele na política, né? É uma perseguição contra ele aberta, né? E aí, o que o Trump está vendo isso, está percebendo isso. Por quê? Porque foi o mesmo que tentaram com o Trump lá nos Estados Unidos, né? Felizmente, lá nos Estados Unidos, o sistema de justiça é mais isento. Mesmo que alguns juízes tenham tentado isso, acabou que não tiveram sucesso em impedir que ele concorresse à eleição, né?
E aqui, ó, usando a nossa vantagem para salvaguardar os nossos interesses, o presidente Trump consistentemente tem reafirmado seu comprometimento em defender a segurança nacional americana, a nossa política externa e a nossa economia contra ameaças estrangeiras, inclusive protegendo a liberdade de expressão, as companhias americanas de censura ilegal e mantendo direitos humanos contra abusadores em seu comportamento sem lei, né? Que é exatamente o que o Alexandre de Moraes tem feito aqui no Brasil. O cara tem feito tudo sem nenhuma base legal. Não era para esse processo do Bolsonaro estar no STF, todo mundo sabe disso, no mínimo teria que ser na primeira instância, mas não. O processo não era para condenar ou absolver Bolsonaro, o processo era político, para tirar Bolsonaro das eleições em 2026. Foi isso desde o início o objetivo foi esse, todo mundo sabe disso, né? O pessoal finge não perceber a ilegalidade porque estava todo mundo satisfeito. O pessoal da esquerda estava satisfeito e o pessoal do centro, da isentosfera, estava todo mundo satisfeito. Ah, não vai ter Bolsonaro ano que vem. Vai ser a terceira via, agora vai a terceira via e não sei o que lá. E com isso acharam que podiam acabar com a lei no Brasil por conta disso, né? Em meses recentes, membros do governo do Brasil tomaram ações sem precedente para tiranicamente e de maneira arbitrária coagir empresas americanas a censurar falas políticas, retirar usuários de plataformas e entregar dados sensíveis de usuários americanos. E a mudar suas políticas de moderação de conteúdo em custa de multas extraordinárias, perseguição criminal, congelamento de ativos e a completa exclusão do mercado do Brasil. Ou seja, ele está criticando aqui a questão dos ataques contra o X, por exemplo, que o Alexandre de Moraes proibiu o X aqui no Brasil, ainda tirou o dinheiro da multa da Starlink, que é uma outra empresa que não tem nada a ver com nada, e aí, no final das contas, essa é a situação, né? Ou seja, isso mina não apenas a viabilidade das companhias americanas e suas operações no Brasil, mas também a política dos Estados Unidos em promover eleições livres e seguras como um direito humano fundamental em casa e no exterior. Por exemplo, desde 2019, o juiz da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, abusou sua autoridade judicial para ameaçar, alvejar e intimidar milhares de oponentes políticos, proteger aliados. Ah, olha só que coisa impressionante isso daqui. Ele está colocando aqui o pessoal que ficou protegendo aliado. O Trump, o protetor dos aliados é o Toffoli. O Toffoli foi o cara que protegeu os aliados deles todos aí da questão da Lava Jato, né? Ameaçar, alvejar e suprimir o dissenso, muitas vezes em coordenação com outros oficiais brasileiros, inclusive outros juízes da Suprema Corte, no detrimento das empresas americanas operando no Brasil. O Alexandre de Moraes unilateralmente emitiu centenas de ordens para secretamente censurar seus críticos políticos. Quando companhias americanas se recusaram a obedecer essas ordens, ele impôs multas substanciais, ordenaram às companhias a exclusão do Brasil, das companhias do mercado de mídia social no Brasil, ameaçaram seus executivos com perseguição criminal. Em um caso, congelaram ativos de uma empresa americana no Brasil em um esforço para forçar a obediência, né? Ou seja, ele está falando aqui do caso do X e da Starlink e coisa e tal, né? O Xandão ficou todo macho fazendo isso. Eu avisei na época, isso vai dar uma merda, isso vai dar uma merda. Deu a merda. De fato, adicionalmente, aprender individuais sem um julgamento legal por posts na mídia social, o de Moraes está atualmente fazendo uma perseguição criminal contra Paulo Figueiredo, um residente americano, por discurso feito no solo americano e apoiou investigações criminais contra outros americanos depois que eles expuseram suas violações grosseiras de direitos humanos e corrupção. O presidente Trump está defendendo as companhias americanas de extorsão, protegendo pessoas americanas de perseguição política, salvaguardando a liberdade de expressão nos Estados Unidos da censura e salvando a economia americana de ser sujeita a atos aleatórios de tiranos, juízes tiranos no exterior. Então, aqui que eu falo para vocês, que aqui também está um certo recado. A Inglaterra recentemente aprovou uma lei absurda também de censura. Um ponto desse aqui do Trump é dar o recado para a Europa. O Trump está de olho nessa história, né?
colocando a América primeiro. Ao impor essas tarifas ao governo do Brasil contra essas ações sem sentido, o Trump está protegendo a segurança nacional, a política externa e a economia dos Estados Unidos de uma ameaça estrangeira. E isso se alinha ao mandato eleitoral que ele recebeu e também com outras ações que ele tomou para chegar à paz através da força e garantir que a política externa reflita os valores, a soberania e a segurança americana, né? Aí ele faz aqui no final só um históricozinho das ações que ele tomou, mas aqui não tem nenhuma novidade, a gente já sabe, né? Ou seja, as tarifas vão entrar em vigor amanhã, já está colocado em lei, o Brasil se ferrou nessa história devido à burrice do Lula, a burrice da elite aristocrática. Os próprios empresários têm culpa nisso. Ficaram nessa brincadeira de, ai não, temos que negociar, mas Bolsonaro não pode mexer, Bolsonaro não pode mexer, não pode mudar a questão da censura das redes sociais. Todo mundo sabe que isso está errado. Qualquer jurista sabe que essa ação do Alexandre de Moraes é uma idiotice completa, não respeitou nada em termos de devido processo legal. O que o Trump está fazendo é defendendo o devido processo legal aqui no Brasil. E se havia ainda alguma dúvida na cabeça do Trump se aplicava ou não esse tarifaço, hoje acabou essa dúvida no momento que o Lula deu aquela entrevista lá no New York Times, criticando o Trump pra caramba, falando que ele seria preso se estivesse no Brasil e não sei o que lá, não sei o que lá. Um discurso maravilhoso para a esquerda americana. A esquerda americana achou lindo a entrevista do Lula lá no New York Times. É lógico, eles não gostam do Trump, eles são oposição ao Trump. O problema é que quem não gostou daquele discurso do Lula no New York Times foi o Trump, né? E aí qualquer esforço que tenha acontecido de tentativa de negociar alguma coisa foi por água abaixo com aquela reportagem do New York Times hoje. Lamentável. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.